Clara, não estou vendo o livro, o que passa? O que passa é que eu li um livro maravilhoso. E aí peguei esse livro e disse, eu tenho que botar esse livro aqui em algum lugar que eu me lembre para pegar esse livro para escrever na terça-feira. O resultado é que eu virei a minha casa toda de perna para o ar hoje. Não encontrei o raio do livro. Porém, eu trouxe o livro aqui. No seu micro No Kindle. meu Kindle. Aqui, ó. Capturei até a capa dele. Eu vou pedir que a gente bote a fotinha para todo mundo ver. Se chama Estranhos no Cais, um retrato de uma família, de um escritor chamado Tesh O. Tesh é o que? Escocês? Galês? Não, ele é malaio. Malaio. Ele é de uma família chinesa. Eu fiquei fascinada com esse livro. Eu jamais diria que é um nome chinês com esse nome. Mas Tesh O, eu não tinha a menor ideia de onde era esse nome. Eu peguei a curiosidade que eu tive, mais do que o título, foi por esse nome dele. Eu digo, que nome é esse, né? Eu fui lá para uma coisa celta, eu fui para um outro lugar. Eu não sabia o que achar. Francamente, eu não tinha ideia, peguei o livro. Olha, é ótimo. Estranhos no Cais eram os dois avós dele que migraram da China para a Malásia, na mesma ocasião. Cada um com um papelzinho. Isso também é muita... É a experiência de todo imigrante interno também, que quando você sai lá da China para a Malásia, você é quase um imigrante interno, é aquele cara que traz o papelzinho com o nome do sujeito que mora ali em Copacabana, que vai te receber, ou lá em São Paulo eles tinham papeizinhos de pessoas da família, de gente da aldeia deles que já tinha feito aquele caminho que ia receber eles na Malásia. E a experiência é uma experiência de migração oriental, que a gente ainda não tinha lido, ou que a gente tem lido muito pouco, porque a gente tem a literatura de migração, é quase um clássico ocidental, sim, claro. né? Todo mundo escreve sobre essa experiência. Ultimamente você tem tido muito sobre a imigração africana, né? O pessoal que sai da África para a Europa nos barcos, coisa contemporânea, dolorosa. Agora, a imigração oriental, você não tinha muitos relatos. E eu achei curiosíssimo, porque é uma perspectiva inteiramente diferente da viagem e do estar no mundo também. As famílias europeias têm toda essa mania de fazer árvore genealógica, quem era o seu avô, bisavô, não sei que geração. As famílias orientais não têm esse hábito. Eles dificilmente se lembram de quem era o avô, o nome do bisavô. Especialmente essas famílias que migraram, porque eles olham para o futuro, eles não querem mais olhar para o passado. É uma outra postura, sabe? Mas eu tinha a impressão de que havia uma certa devoção aos mais velhos. Há uma devoção aos antepassados, mas não há aquela cultura da árvore genealógica ou da história. É a abstração É metafísico. É um antepassados abstratos. Sim. Quer dizer, você tem antepassados. Você chegou aqui porque várias pessoas chegaram antes de você, tiveram filhos e filhos e filhos e filhos. Mas ele não descobre o nome dos bisavós. Ele conversando com o pai... Essas são as coisas curiosas, porque ele relata uma conversa com o pai que é uma coisa muito constrangedora, porque eles não estão acostumados a conversar. E tem uma relação de distância com o pai. E, sobretudo, não estão acostumados a conversar sobre a história familiar. Então, é um pouco como você está abrindo um segredo, uma coisa que nunca foi falada. Ele compara com o momento em que ele foi a um clube de tênis com o pai e os dois tiveram que trocar de roupa no vestiário e os dois tiveram que ficar nus ao mesmo tempo. Isso nunca tinha acontecido, eu tinha 14 anos. É uma vida muito diferente da nossa também, porque essa coisa de praia que a gente tem, a gente não leva o corpo tão a sério, né? Especialmente em família. Enfim,
É muito curiosa a posição. Aí ele se pergunta, e pergunta ao pai, se não é uma coisa de uma certa praticidade, especialmente para quem veio da China, para não ter que lidar com o peso da Revolução Cultural. Porque aquilo foi uma desgraça de tal monta que é muito doloroso relembrar. É muito complicado em qualquer ponto que você tivesse da Revolução Cultural, vítima, algoz. Aquilo é uma coisa muito complicada. Todo mundo foi atingido por aquilo. Aquilo foi horrível. E o pai diz, não, é vergonha mesmo. Não é praticidade. Eles não gostam dos episódios ruins. Eles editam. Então, você tem uma tendência na China a filmes históricos. Tem um particular romance que ele menciona, que já teve 8 versões. Mas isso é uma coisa que aconteceu na Idade Média. Certo. Então está lá longe, portanto já é inofensiva. Mas a Revolução Cultural é ainda próxima demais? A Revolução Cultural ainda é próxima demais. Anos 60, né? Porque o pai dele deve ser uma... Me corrija, a Revolução Cultural é anos 60, A Revolução não é? Cultural é com Mao Tse-tung. Hoje se chama Mao Zedong. Mao Zedong. Então, é uma coisa que eles visitam os períodos antigos da história. Aqueles que machucam, eles já não veem mais. Eles veem a pobreza como um defeito. Eles têm um ponto de vista que, olha, nós vamos progredir. Nós tivemos uma infância muito difícil, mas não foi tão ruim. Sabe, aquele tipo de... Eles não são de mimimi, essencialmente. São de tocar o barco em frente. As gerações mais novas já são diferentes, algumas já fazem até terapia, mas absolutamente não era o frame of mind das gerações tradicionais. É muito curioso isso que ele conta, bate com muita coisa que explica o que a gente leu em outras coisas, não necessariamente memórias, mas a literatura oriental, do modo geral. A própria maneira de ser oriental, que é uma maneira discreta, quase silenciosa de ser, né, de estar no mundo, é muito curioso e é absurdamente bem escrito. É incrível o que esse cara escreve bem. Primeiro, ele tem uma história linda para contar. E é uma coisa, você me parece estar descrevendo uma coisa doce, tenra. É isso mesmo. Que eu tenho dificuldade de botar uma cabeça chinesa com doçura, ternura. Eles têm uma coisa muito confuciana, né, de muito prático e quase seco, né? É uma chave. É uma chave. Não. É que você leu muito mais, você convive... Você tem razão. É um tipo de literatura que trabalha numa chave completamente diferente da nossa. Melodrama não é uma coisa que eles aceitem. Não, isso é para nós mediterrâneos. Isso não existe. Quer dizer, então, por exemplo, quando você lê essa literatura japonesa que eu adoro, o que eu gosto, que eu já percebi, a característica comum em todos esses livros é a falta de melodrama. É contar casos absolutamente horríveis ou pesados, mas da forma mais pragmática possível. Os coreanos têm um quê de melodrama? Os coreanos têm isso também, mas os coreanos fazem o melodrama. Eles têm um... Pelo menos no audiovisual eles já conseguiram fazer isso. Eu tenho lido menos autores coreanos, porque os autores japoneses chegam mais aqui do que os coreanos ainda. Mas os chineses que eu li, todos são muito pragmáticos. É uma literatura... É muito curioso. Você começa a ler e você percebe que é oriental. E esse cara, você sentiu que é um pouco diferente? Não, ele também é oriental. E a forma como ele conta é oriental, a forma como ele explica.
Mas ele tem uma visão já de quem estudou no Ocidente. Eles migraram depois para a Inglaterra e ele mora no Ocidente há bastante tempo. E ele meio que explica isso para mentes que nasceram de uma forma um pouco diferente, que estão observando o mundo de uma forma um pouco diferente. E eu fiquei fascinada com ele, sabe? E ele começa o livro falando uma coisa muito curiosa. E depois, quando você vê as fotos dele, é isso mesmo. Ele tem uma fisionomia que não é necessariamente chinesa. É uma fisionomia que pode estar em qualquer lugar da Ásia. Então, quando ele está na Tailândia, acham que ele é tailandês. Quando ele está na China, acham que ele é chinês. Quando ele está em Hong Kong, acham que ele é de Hong Kong. Quer dizer, ele entra num avião em Pequim indo para Hong Kong, falam com ele em mandarim, e quando ele chega lá, falam com ele em cantonês, automaticamente. Não fazem isso com os demais passageiros. Na Malásia, ele tem que dizer, não sou ele. E ele diz, o pior é quando ele chega num lugar que ele não fala a língua do país. Ele fala malaio e mandarim. Ele fala algumas línguas chinesas, não necessariamente. O mandarim, ele inclusive fala, ele observa que na geração dele, ele às vezes não sabe qual é o dialeto que os pais falam em casa, até que ele vai para a escola, para a universidade, e de repente chega um jovem branco perto dele, falando um mandarim maravilhoso, perguntando qual é o dialeto dos pais, se os pais vêm daqui ou dali, e ele não tem a menor ideia, ele tem que ligar para os pais para saber como é o nome da língua que a gente fala, porque... Qual é o nome da língua que a gente fala? Que dialeto é esse que nós usamos? Porque o cara lá tem mais informação. Para ele é uma coisa de background que não... Aquela coisa das raízes. Eles não estão muito interessados nas raízes, estão interessados na copa da árvore. Eles estão sabendo que eles estão levando uma vida ruim aqui, mas eles vão estudar, eles vão trabalhar, eles vão progredir, os filhos vão ter uma vida melhor, os netos vão ter uma vida melhor e assim sucessivamente. E é uma coisa curiosa, porque eu fiquei pensando que na China eu vi muito pouca ruína. Você, em geral, vai naqueles templos milenares e tal, está tudo tinindo, pintado e tal. Isso na Coreia também. Na Coreia porque demoliram tudo, mas enfim. Mas na China dizem, isso aqui está aqui há 1000 anos. E é um approach diferente. Sim, ali naquele lugar há uma estrutura igual a essa há 1000 anos. Mas isso não significa que aquela madeira, aquela tinta, aquela estejam lá há 1000 anos. Eles vão reconstruir, porque quando está caindo eles constroem. É outra... eu tenho... Outra filosofia. Eu vou te confessar uma pequena e talvez estranha tara. Você acredita que eu tenho 4 livros diferentes sobre carpintaria japonesa? Eu acredito, porque é muito interessante. Quem tem 4 livros diferentes de carpintaria? E eu não tenho nenhuma... Quem vê a necessidade de comprar um livro de carpintaria japonesa, com aquela coisa de não ter prego, daqueles encaixes, vê a necessidade de comprar outro. Mas aí eu te falo dessa coisa dos castelos e dos templos, porque no Japão é exatamente a mesma coisa. Está aqui há 1000 anos, está mesmo, e está inteiro, está novinho, está tinindo. A madeira, primeiro, é muito bem trabalhada, muito bem tratada. Começa a apodrecer, eles trocam a história inteira. Pois é, exatamente. E é simplesmente uma coisa que é mantida. Então, exatamente. Toda a construção é do século XX e, no entanto, se você chegasse lá no século XVI, tinha uma coisa igualzinha. Exato. Com os mesmos encaixes, com as mesmas coisas, e continuam existindo os mestres carpinteiros que sabem fazer aquela coisa sem um prego, Cora. É impressionante. Sem um prego, tudo na base do encaixe. Eu nunca li livros sobre marcenaria japonesa, mas o que eu já vi de marcenaria japonesa eu acho fenomenal. É uma arte sofisticadíssima. E eles não têm essa cultura mesmo, que é muito interessante, eles não têm essa cultura do envelhecer bonito. Não tem mesmo, não. E a gente fica, inclusive, um pouco desapontada, porque... Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à China, nós vamos a um
um templo do século XI, sei lá, uma coisa assim antiquíssima. Eu chegava uma coisa inteiramente nova, recém-pintada. Eu digo, mas como século XI? Século XI. E eu percebi que havia um ruído de comunicação ali, porque o meu guia, para ele, o século XI é a informação que aquilo está lá, não é que aquilo esteja necessariamente que está em ruínas ou não sei o que. Não, ele está aqui funcionando como tal desde o século XI. E eu queria uma coisa que tivesse cara de século XI. E tem cara de século XI, devia ser igualzinho no Exatamente, século XI. É melhor, né? Você teria ido para a Grécia com todas as estátuas pintadas. Não, obrigado. Mas é fato, você sabe. Sim, com pedrinha preciosa nos olhos. Exatamente. Se você quiser saber como era a Grécia, você vai para a Índia. Porque você entra nos templos indianos, as figuras são todas pintadas. Mas você sabe que isso é uma coisa muito engraçada, porque a gente tem uma compreensão de... Imagina, a gente faz isso nesse programa, né? E eu vou pegar aqui um atalho para um outro lugar. Mas eu estou estudando Grécia obsessivamente e tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. A gente tem sobre a Grécia clássica um estereótipo na nossa cabeça que é uma coisa que era uma gente contemplativa, que era uma gente muito pensadora, por causa dos filósofos, branca, evidentemente. E que era aquela coisa dos mármores brancos, e que era uma estética muito clean, muito... E tem uma coisa interessante que é o seguinte, isso vem de uma reconstrução de Grécia que se consolida entre o século XVIII e o século XIX em cima da informação que existia. E a tese que existia era a seguinte, era de que Dionísio, que você pode chamar, como os romanos chamavam de Baco, e talvez assim as pessoas liguem o nome à pessoa, que Dionísio era um deus... A tese no século XVIII e início do século XIX é de que Dionísio era um deus menor, Apolo, Zeus, Atena eram deuses importantes e Dionísio era um personagem secundário ali. E havia uma tese de... Porque não existia texto muito antigo que mencionasse Dionísio. Então, que Dionísio, o deus do vinho e das surubas e do espírito animal, tem uma coisa do Dionísio muito forte que é o prazer que você tem com a natureza crua, sem interferência humana. Que é o contrário de uma Atenas branca, né? Tem ali a civilização e tem a obsessão dos gregos, né? Com os bárbaros, com os outros, com as outras culturas. Então Dionísio teria sido um deus que teria sido importado de alguma daquelas culturas do Oriente Médio. Por que os vitorianos não curtiam essa parte? Não, eles até curtiam, mas essa é outra história. Eles tinham as coisas que faziam as portas fechadas. Sim, pois é, mas não era de bom tom. Era uma coisa escondida, era uma coisa escondida. E do final do século XIX para cá, o Nietzsche é o primeiro cara que dá uma mexida, uma chacoalhada nisso, mas depois descobre-se que o Nietzsche faz tudo, esses homens, né? Faz tudo intuitivamente. Ele que põe o adjetivo dionisíaco na praça, mas depois, por conta de interpretação textual e novas descobertas arqueológicas, descobre-se primeiro que Dionísio, na verdade, é um dos primeiríssimos deuses do panteão grego em termos de antiguidade. É uma criação absolutamente grega e que Dionísio era importante pra cacete pros gregos. Mas claro. E que a coisa apolínea em relação à coisa dionisíaca, né? O Apolo, que é o perfeito, organizado, limpo, lindo, o sol, e o Dionísio, que é o selvagem, sempre embriagado, atrás das ninfas e tudo mais, é quase que um yin-yang grego.
as duas coisas eram simultaneamente verdades e presentes na cultura grega, e os gregos não eram limpinhos e organizados não, pelo contrário, celebrava-se a natureza não tocada pelo ser humano, celebrava-se todos os instintos e a selvageria, e eles não eram... É engraçado que aquilo não era limpinho. A gente Não. tem uma... E é engraçado que, embora no século XX, desde a primeira metade do século XX, muito dessas coisas já sejam sabidas, na cabeça da maior parte das pessoas permanece o estereótipo daquela Grécia limpa Mas permanece porque tudo que a gente vê nos museus são estátuas limpas. Sim, a cor foi toda embora. Porque a cor se perdeu. A cor foi toda embora. Mas seria totalmente antinatural, porque se você vê as coisas egípcias, são muito coloridas. Em praticamente todas as civilizações você encontra coisa com muita cor. Onde você não tem cor é porque ficou exposto aos elementos, né? Quando você vai ali para o Camboja, por exemplo, ali está tudo apagado, mas ali evidentemente também era muito colorido. E tem uma coisa dos pigmentos, da qualidade dos pigmentos que os gregos usavam também, que é uma coisa que se perde no tempo. E a coisa do clima no Egito, que preservou tudo. É muito seco, né? É muito seco. E na China e na Índia, seca também, mas você tem essa coisa da conservação contínua. É o que, no fim das contas, quer dizer, essencialmente... No Oriente, digamos, né? A diferença... a diferença essencial que existe em como que cada cultura se relaciona com o passado, né? É por isso que esse livro é bom. O livro é muito curto. Esse livro do Tesh O, Estranhos no Cais, ele não tem 90 páginas. Nossa. Ele é um trocinho desse tamanho, acho que por isso que eu perdi também, porque é muito fininho, some. É um panfleto. Olha, aliás, eu esqueci de dizer, ele é uma edição da Todavia, e ele tem uma ótima tradução. Eu vou te dizer aqui de quem é essa tradução, eu tenho que achar aqui no meu Kindle. Ai, meu Deus. Agora Ele foi traduzido do malaio? Não, do inglês, porque o Tesh O... escreve em inglês. Ele foi para a Malásia, depois eles foram para a Inglaterra e ele estudou lá. Marcela Lanius, excelente tradução. E edição da Todavia. E eu comecei a ler um outro livro dele, porque naturalmente nessa altura eu quero ler mais coisas dele. Aí já é um romance, se chama The Salt, o que estou achando extraordinário. E eu espero que seja traduzido em breve, porque que escritor importante, sabe? Muito bom. Que bacana.